Olá, aqui é o Leonardo Vieira e hoje eu vou falar um pouquinho a respeito de mentalidade e dinheiro. Mas antes eu quero agradecer ao Thiago, por ter me convidado para poder falar um pouco aqui no Conamed. E é um assunto muito importante e faz parte do meu dia a dia, Eu inclusive faço alguns investimentos, mas atualmente o meu foco principal é na questão do desenvolvimento humano. Então já tem 2 anos que eu venho trabalhando nessa área e venho buscando entender melhor sobre como que nós performamos mais, como nós podemos desenvolver mais para poder alcançar qualquer objetivo que nós estivemos nos propondo, né? Bom, para alcançar esses objetivos, a gente precisa falar a respeito de mentalidade, do nosso mapa mental, nosso mindset, porque é através dele que nós vamos tomar as nossas decisões. Então é importante a gente entender que o nosso cérebro, no dia a dia, está recebendo uma quantidade de informações muito maior do que ele poderia processar. E por isso que nós trabalhamos através desses filtros mentais, através desse mapa mental. Nós vamos interpretar a realidade de acordo com as nossas experiências, de acordo com a nossa vivência, de acordo com o nosso conhecimento. Então, nem sempre a forma como eu vejo o mundo é a mesma forma como a outra pessoa vai estar enxergando. Por isso que nós temos resultados diferentes. E quando eu quero alcançar um objetivo, eu preciso estar alinhando essa minha mentalidade, esse mindset, para poder alcançar esses objetivos. Inclusive, se você quiser, por exemplo, se tornar um empreendedor, você precisa desenvolver a mentalidade adequada para ser empreendedor, para entender como que ele pensa, qual é a melhor forma de decisão. Muitas vezes nós queremos tentar um negócio diferente, um negócio novo, mas a gente ainda não tem aquela mentalidade, porque na hora de tomar as decisões, se for uma decisão que envolve pouco tempo, que a gente não pode reunir todas as informações necessárias, ou não tem tempo para racionalizar tudo o que está acontecendo, a gente vai tomar a decisão de acordo com o nosso mapa mental. E muitas vezes, quando a gente não tem essa gana por investir ou por arriscar, a gente perde muitas oportunidades. É onde muitos negócios fracassam, porque ainda não desenvolveu a mentalidade adequada. E eu acho que nessa questão das finanças funciona da mesma forma. A gente precisa desenvolver a mentalidade mais adequada para a questão de investimentos. Independente do seu perfil, se é um pouco mais arrojado, se é um pouco mais conservador, você precisa ter uma mentalidade adequada ao perfil que você escolheu estar operando ou estar investindo, para poder ter os melhores resultados. Que muitas vezes eu tenho um perfil um pouco mais conservador, mas eu quero alavancar meus resultados, eu vou tentar investimentos mais arriscados, mais ousados, só que as decisões não vão ser as melhores, porque eu vou estar num mindset diferente. Eu não vou estar adequado àquele objetivo, não vou estar adequando o objetivo àquele mapa mental para poder tomar as melhores decisões. Outro ponto que é importante e vem mais de encontro ao que eu venho trabalhando, ao que eu venho desenvolvendo, é a questão de propósito. Então, muitas vezes, nós queremos alcançar um objetivo, queremos nos desenvolver em uma área simplesmente pelo senso comum. Ou eu quero ser famoso, ou eu quero ter muito dinheiro, porque eu ouvi falar que isso é importante, que isso é bom, tá na mídia, mas não é verdadeiramente importante para mim. Por isso que nós temos que ter esse alinhamento do nosso propósito. A gente precisa entender o que realmente faz sentido. Porque muitas vezes você ter o emprego dos sonhos, você trabalhar, por exemplo, como médico, ganhar bastante dinheiro, não é aquilo que vai te motivar. Você pode estar querendo fazer isso porque os seus pais te ajudaram a escolher esse trabalho, porque vai ter uma gratificação um pouco melhor, mas não faz sentido para você. É diferente quando você realmente escolhe essa profissão porque é algo que você gosta, é algo que vale a pena, algo que está alinhado com o seu propósito de vida. Então, quando a gente começa a entender qual o nosso verdadeiro propósito, e hoje em dia tem muitos livros falando a esse respeito sobre propósito, como encontrar a minha missão de vida, algumas frases, algumas fórmulas para você criar
Tudo isso é muito importante, mas não tem como a gente deixar de vivenciar, de experimentar. Nós precisamos entender um pouco mais, principalmente sobre nós mesmos, sobre como que a gente vai estar trabalhando, sobre o que a gente vai estar fazendo, como que a gente vai estar vivendo. E quando a gente começa a entender esse propósito, as coisas começam a fazer mais sentido e fluir melhor. Os problemas, eles vão continuar existindo. Os obstáculos, eles vão continuar existindo, mas você vai enfrentar tudo com uma outra energia, com outro ânimo, uma outra motivação. Você vai se sentir mais capaz de alcançar aquilo, porque aquilo vale a pena, faz sentido. E cada um tem um propósito diferente. Existem coisas diferentes que fazem sentido para cada um de nós. Inclusive, eu quero citar a frase do Steve Jobs, que ele fez um discurso na faculdade de Stanford, numa das formaturas, e ele estava falando a respeito de propósito. Ele disse que numa fase da vida dele, ele todos os dias se olhava no espelho e se perguntava se aquilo que ele vai fazer é realmente o que ele gostaria de estar fazendo, se aquele fosse o último dia. E eu convido você a fazer essa pergunta também. Chegar diante do espelho, logo cedo se perguntar: o que eu vou fazer hoje? O meu trabalho? Ou o que eu vou desempenhar hoje? É aquilo que eu realmente gostaria de estar fazendo se hoje fosse meu último dia aqui? Steve Jobs fala que durante muito tempo a resposta foi não, até que ele conseguiu realmente fazer a virada, mudar a vida dele e encontrar aquilo que faz o coração bater mais forte. E é isso que vale a pena. E um dos preceitos que é muito importante é justamente essa vida com sentido, com propósito, que é justamente o que Viktor Frankl traz. Ele foi o fundador da logoterapia e tem uma história de vida fantástica, e eu acho que vale muito a pena cada um de nós estar buscando entender um pouquinho mais. Tem até um livro dele que se chama Em Busca de Sentido, que vale a pena ler para poder entender mais a respeito dessa questão de propósito. E a história dele é muito peculiar porque ele viveu algo muito forte e foi muito duro. Ele, durante a época do período do Holocausto, ele acabou passando vários anos em alguns campos de concentração, o que acabou trazendo muito sentido para a vida dele, apesar de todo o sofrimento, de tudo aquilo que ele estava vivendo, de tudo que ele estava passando, e nos ensina uma lição muito forte e ajuda a entender mais a respeito dessa questão do propósito. Então esse é um dos pilares que eu me pauto hoje em dia, essa questão do propósito, que a logoterapia estuda, a logoterapia do Viktor Frankl, e é algo muito forte, muito intenso para mim, e tem me ajudado a alcançar os meus objetivos. Mais uma vez entendendo que os obstáculos eles não vão deixar de existir, mas a gente enfrenta de uma forma completamente diferente. Então, tratando mais a respeito de investimentos, eu acredito muito fortemente que o maior investimento que você pode fazer é no autoconhecimento. Muitas pessoas subestimam essa questão do autoconhecimento, poder se entender, se conhecer melhor. Muitas pessoas acreditam que se conhecem bem, quando na verdade isso não acontece. Quando você começa a se entender, começa a entender os seus pontos fortes, os seus talentos, as suas potencialidades, você fica diante de uma possibilidade de viver uma vida muito mais plena. Quando você passa a entender os seus talentos, eles têm um propósito, têm um motivo de existir. Quando você é bom em algo, quando você é talentoso, é porque aquilo te motiva, aquilo faz sentido, e você está um passo mais próximo de encontrar o seu propósito e viver uma vida com mais desempenho, com mais desenvolvimento, uma vida plena. Que você passa a ter a oportunidade de desenvolver o seu potencial, e as pessoas se sentem muito mais felizes, muito mais plenas, quando elas conseguem colocar em prática aquilo que elas são boas. Então, se você é bom em algo, se você tem um talento que muitas vezes está desperdiçado, comece a observar isso, comece a entender melhor como que isso se processa e como que isso pode estar mudando a sua vida. Então, se você tiver a oportunidade, comece a investir mais em autoconhecimento.
ou algum curso, ou algum desenvolvimento. Existem vários treinamentos, várias imersões que te ajudam a entender mais, ter contato mais com o seu lado emocional. Muitas vezes, quando nós somos muito racionais, nós precisamos ter o equilíbrio. E é o que vem tratando a respeito da inteligência emocional. Nós precisamos atrelar esses dois aspectos da nossa vida, que a gente precisa viver as emoções com plenitude também, mas a gente não pode deixar de entender como que isso se processa na nossa vida. Então é a gente conseguir unir tanto o lado racional quanto o lado emocional. E assim você vai conseguir se desenvolver mais, você vai estar com a sua mente trabalhando completamente a seu favor, cada dia mais para poder alcançar o seu objetivo. E aí a gente vai entrar na questão de hábitos. E uma frase que eu já ouvi há algum tempo e fez muita diferença para mim, porque me provocou uma reflexão muito grande. E ela diz o seguinte: as pessoas, elas não escolhem o seu futuro. As pessoas escolhem os seus hábitos. E os seus hábitos é que vão definir o seu futuro. Por isso que é importante a gente entender quais os hábitos que você está cultivando no seu dia a dia. E muito importante entender, porque se você não está escolhendo hábito nenhum, qualquer hábito que seja confortável, que te mantenha na sua zona de conforto, ele vai estar fazendo parte do seu dia a dia. E você pode ter certeza que o desenvolvimento, o sucesso, a prosperidade e a plenitude, elas se encontram além da sua zona de conforto. Você precisa ir buscar essa felicidade, buscar esse desenvolvimento, buscar esse autoconhecimento. Então comece a procurar quais os hábitos são realmente poderosos, vão te ajudar a alcançar os seus objetivos, vão te deixar um passo mais próximo daquilo que faz sentido para você. Comece a pensar quais são os hábitos das pessoas que já alcançaram o sucesso que você está buscando, independente de qual sucesso seja, do que sucesso signifique para você. Você precisa começar a entender quais são esses hábitos para poder começar a deixar esses hábitos fazer parte do seu dia a dia. Então, se você está planejando ser um investidor, um empreendedor, ou quer ser o melhor desempenhando a sua função, o seu trabalho, você precisa entender quais são os hábitos que você tem que adquirir para você tornar o seu dia a dia mais satisfatório, com mais gratificação. Então, isso leva a gente a entender um pouquinho mais a respeito da metodologia Kaizen. Essa metodologia, ela é muito poderosa, apesar de subestimada várias vezes, principalmente por causa da sua simplicidade. E o maior ponto forte dela se encontra justamente nesse detalhe, de você poder aplicar as coisas de uma forma simples. Essa metodologia nada mais é do que você procurar melhorar um pouco a cada dia. Muitas vezes você tem uma tarefa muito grande, algo que seja muito difícil de estar alcançando, de estar se desenvolvendo. Você começar a tornar isso uma tarefa pequena. Qual que seria a menor tarefa diante de todo esse contexto que eu poderia estar fazendo agora para poder alcançar esse objetivo ou para poder finalizar esse ponto, finalizar essa tarefa? Torne essa tarefa de uma forma pequena, algo fácil de você fazer. Se você quer dar uma organizada geral no seu escritório, comece fazendo pequenas ações. Primeiro organizando a sua mesa, se você quer organizar os arquivos no seu computador, quer organizar a sua vida. Essas pequenas ações, elas vão desenvolvendo alguns hábitos. Quando você adquire o hábito de sempre estar fazendo alguma coisa em prol daquele objetivo, de estar mantendo o escritório organizado, ou está buscando desenvolver algum projeto, muitas vezes o projeto é muito grande. Qual que seria a menor fração desse projeto que você pode começar a fazer hoje? Comece a praticar isso. E até um conceito que é trazido de outra forma, que são os mini hábitos, você tornar esse hábito que você quer fazer em um hábito pequeno para poder estar facilitando no seu dia a dia. Por exemplo, questão da corrida. Se você às vezes coloca aquela desculpa de que não tem tempo de correr, de que não tem tempo de fazer as coisas, faça uma caminhada até a esquina ou ao redor do quarteirão.
Assim você vai sentir mais facilidade. Não tem desculpa para você fazer isso. É algo fácil, simples, prático. Então, se você está sem tempo, não vai levar mais do que 5 minutos. Ah, se você já está muito cansado, é só uma caminhada até a esquina e depois você volta. Não vai te cansar mais. Só que você repetindo isso várias e várias vezes, todos os dias, mantendo esse ciclo, você vai adquirir o hábito. Então, aos poucos, você vai poder aumentar essa tarefa. Se antes você dava uma volta no quarteirão, você pode passar a fazer 2. Do mesmo jeito, a leitura. Se você quer adquirir o hábito da leitura, você pode começar lendo uma página a cada dia. Parece pouco, mas aos poucos você vai adquirindo o hábito e a cada dia isso vai se somando. Depois de 1 ou 2 semanas você passa a ler 2 páginas, depois mais 3 páginas. E assim você vai adquirindo o hábito e isso vai tornando parte do seu dia a dia. Assim, lá na frente, lá no futuro, vai fazer toda a diferença. Então a perseverança ela é importante, mas mais importante é disciplina e consistência. Não basta apenas você estar perseverando em uma jornada se aquela direção que você está seguindo não é a direção que faz sentido para você, que vai te trazer satisfação. Não é esse o sucesso que você está buscando. Então procure se conhecer melhor, invista no autoconhecimento, assim você vai ter um rumo. E depois disso, comece a aplicar os hábitos, as ações necessárias para você chegar nesse objetivo. E é aí que começa a jornada. Eu deixo aqui um forte abraço, bons investimentos. Eu desejo uma jornada de grandes realizações e até a próxima.